Olá pessoal, então aqui eu vou estar resolvendo as questões do quiz 3. Eu vou hospedar no YouTube para que daí o vídeo fica longo, eu não preciso ficar cortando e postando várias vezes, tá bom? Bom, essa primeira aqui então, primeiramente devemos determinar o volume de cada copo, então analisar as alternativas, né? Então eu calculo o volume do cone, encontro aproximadamente aqui 753,6 ml. Depois calculo o volume do cilindro, esse daqui, né? Do cone. Então encontro 423 ml. Bom, aí é só ver quais alternativas estão ali, né? Ó, Lucas tomou mais de 1 litro, né? Bom, o Lucas foi o que tomou qual, né? Ele tomou no copo cônico, então dá pra ver que ninguém tomou mais que 1 litro. Um tomou 700 e pouco, outro 400 e pouco. Ó, juntos tomaram mais de 2 litros? Não, né? Não dá mais de 2 se somar os dois. Não tomaram a mesma quantia. E Zuba tomou mais de 1 litro? Também não. Tá, então só pode ser a alternativa E. Essa questão 2 aqui. Então, nessa questão 2, a gente pode notar que para resolver esse problema, devemos iniciar determinando o valor do seu lado. Portanto, utilizando a expressão que determina a área total do tetraedro, a gente tem que o lado é igual a 2, tá? Bom, nota que o triângulo CMN, que eu fiz aqui de vermelho, tá? Ele é retângulo aqui em N, tá? E CM, aqui, ó, ele é a altura do triângulo ABC, certo? Então, utilizo aqui o teorema de Pitágoras, né? Calculo CM aqui, sabendo que o lado vale 2, tá? Isso aqui eu não vou fazer aqui agora, vocês podem fazer em casa. E consigo determinar que o MN é igual a raiz de 2, certo? Deixa eu só tirar esse daqui. Bom, vamos para a questão 3 aqui. Bom, aqui é o seguinte, utilizando a fórmula da área total do tetraedro, encontramos o valor do lado e então determinamos o valor do seu volume, né? Então, utilizo a área total, encontro o valor do lado. Utilizando a fórmula do volume, eu encontro o volume ali 8 terços, tá? Deixa eu botar aqui. Bom, nessa questão aqui, primeiramente, devemos encontrar o valor do lado do triângulo equilátero, utilizando a fórmula da área do triângulo equilátero, né? Bem fácil. Depois, tomando metade desse valor, a gente vai obter o raio do cone. E note que, sabendo a altura de um triângulo equilátero, podemos determinar utilizando o teorema de Pitágoras, por exemplo. Sendo assim, determinaremos a sua área da base e após vamos calcular o seu volume utilizando o princípio de Cavalieri. Tá? Então, ó, primeiro encontro o valor do lado utilizando a área. Tomo a metade, encontro o raio. Utilizo a área da base e encontro a área da base. Depois calculo tudo utilizando o volume. Tá? Que é a área da base vezes a altura, dividido por área da base vezes a altura sobre 3. Tá? Então a gente vai encontrar esse valor aqui, ó. Tá bom? Lembrando que assim, pessoal, eu vou fazer o vídeo um pouco mais longo para não ficar muito... Desculpa, vou fazer um pouco mais curto, assim, fazendo um pouco mais rápido. Para não ficar muito longo. E se vocês tiverem dúvidas, depois... tal questão eu queria que resolvesse ali que eu não entendi. Aí vocês perguntem e daí eu vou ajudar vocês. Tá bom? Então, nós vamos determinar o volume desse sólido, o volume V, através dos volumes dos cilindros, né? Que vai ser ali o C2, digamos, de diâmetro 10 e altura 20,
E o volume, e o cilindro C1 de altura 10, tá? E após determinar, né? Após, né, digamos assim, a gente só vai converter, né, depois de determinar o volume, converter o valor encontrado para litros. Então, ó, calculo aqui o volume C1, tá? Encontrei já aqui. Calculo C2 aqui. Vou somar os dois, vai dar o valor do volume total. E depois multiplico por 0,01 e encontro 1,85 litros. Tá bom? Então, vamos ver essa daqui. Essa daqui a gente só tem que analisar as alternativas, né? Então, primeiro aqui eu fiz a área total, L ao quadrado raiz de 3. Encontrei o valor do lado como raiz de 2 e o apótema raiz de 6 sobre 6. Então, essa primeira está errada aqui que eu coloquei aqui. Essa é falsa, digamos assim. Tá? Bom, a altura de um tetraedro regular que possui volume igual a 2 raiz de 2 terços metros cúbicos é 2 raiz de 6, 3 metros, sobre 3 metros. Então, essa daqui, né, eu consigo mostrar que é, né, tá? Só utilizando ali os nossos conhecimentos ali do volume, tá? Eu consigo determinar, essa está correta. E a 3 diz o seguinte, ó, em um tetraedro regular, suas alturas são todas iguais, independente da base escolhida. Isso é correto, né? Porque as quatro faces, né, do tetraedro são um triângulo equilátero. Então, na verdade, ali as alturas são todas iguais, a distância de um vértice até o outro plano, tá bom? Então, 2 e 3 aqui é a correta. Então, essa daqui, da jarra, também é bem simples. Por quê? Porque a gente deve calcular o volume dos dois sólidos e após dividir o volume total da jarra pelo volume da taça e obter o valor inteiro do quociente, tá? O que é isso? Quer dizer o seguinte, ó, quando a gente calcular aqui, ó, vocês já estão vendo, eu vou encontrar 11,85, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Que dá 11 copos cheios e o outro copo não vai dar cheio, né? Porque tem só uma parte, tá só um número decimal, uma parte desse copo. Então, qual é o máximo de taças cheias, ó, que pode ser servidas? São 11, 12 não dá, então são 11, tá bom? Também tranquilo. Então, nessa questão, vamos determinar o volume do paralelepípedo retângulo de base quadrada, qual que eu vou chamar de VP, e o volume do cilindro, que eu vou chamar de VC. Em seguida, o volume obtido pela diferença desses dois volumes, que é o V, é o próprio volume necessário para fabricar esse porta-canetas. Multiplicando este número por 1000, teremos o volume total para 1000 unidades. E multiplicando esse valor por R$2, encontramos o valor desejado. Então, simples, ó. Calculo o VP, fácil, 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2 aqui, ó, 2 também, vezes 4, era da base vezes a altura. O volume do cilindro, bem simples, tá? E a altura 13,5. E o volume depois ali, eu vou ter que calcular aqui, né? Certo? Vai ficar 16 menos 11, que vai dar 5 metros cúbicos, tá bom? Daí faço aqui os 5 metros cúbicos vezes 1000 dá 5.000, vezes 2, 10.000, certo, pessoal? Bom, essa questão aqui, a gente já sabe que ao utilizar a fórmula do volume do tetraedro regular, a gente vai encontrar o valor do lado. Então, bem simples, né? Encontro o lado aqui igual a 18, tá? E depois eu vou calcular a altura do tetraedro. Eu vou encontrar 6 raiz de 6. E tendo a altura ali, né? Bom, agora eu tendo o lado também, eu consigo através do lado determinar o apótema. Eu encontro 3 raiz de 3, tá? E encontro a resposta lá como sendo a letra A. Tá bom? Essa questão aqui, pessoal, foi anulada, tá? Eu vi ele no sistema que não tinha sido ainda. Então, eu já pedi ali para anularem, tá? Vocês vão ver por causa o que aconteceu. Aqui a resposta tá errada, que teria que dar essa primeira aqui, ó, tá?
Só que aqui, na verdade, o raio é 8, tá? E no exercício resolvido, tá como se fosse 9. Isso acabou dando errado, tá? Eu fiz aqui para vocês, bom, mas deixem que nem precisa... vocês podem olhar aqui, eu resolvi igual, mas não vai ser a resposta do exercício, então ela vai ser anulada. Bom, na questão 11 aqui, é bem simples. Eu vou fazer o que? Através do volume, da fórmula do volume, eu determino o valor do lado. E tendo o valor do lado, eu consigo determinar o valor do apótema. Tá bom? Bem, e o último aqui era da casquinha de sorvete, né? Bem simples, está perguntando a capacidade, né? Quer saber só o volume. Então, calculei o volume, deu 64π. Eu multiplico por 3,14 e encontro 200,96. Podia até colocar 201 ali, tá? Mas para não ter perigo, aqui não é metros cúbicos, é ml, né? Seria centímetros cúbicos. Deixa eu botar aqui, ml. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Se ficarem com dúvida em algum desses exercícios, é só escrever ali no Dúvidas da Disciplina que eu faço o exercício mais completo, digamos assim, tá bom?